Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Vamos lá. O Bitcoin foi o primeiro dinheiro descentralizado. O Ethereum, ele é o nosso primeiro sistema financeiro descentralizado. Então, veja bem o que eu falei. Sistema financeiro. O Bitcoin é o primeiro sistema monetário descentralizado. Primeira moeda descentralizada. É. O Ethereum é o primeiro sistema financeiro descentralizado. O sistema financeiro descentralizado inclui dar a liberdade das pessoas que têm Ethereum de você poder emprestar dinheiro, fazer empréstimos, você emprestar dinheiro para o mercado e receber taxas de juros com isso, você ser um banqueiro, você poder, além de emprestar, você poder se alavancar no mercado, você também pode fazer stake, que é você dar fé para uma empresa e receber uma participação nessa empresa através de um token, por exemplo. Você poder estimular... De token, e eu tô... Eu já vou te falar o que é o token. Dos Anéis lá. O token. E aí o que acontece? A gente tem, então, todo o sistema financeiro de empréstimos, o sistema de liquidez interbancária, o sistema de você trocar moedas, intercambial, dentro da rede Ethereum. A rede Ethereum ela é uma inovação à parte que surgiu em 2014, ela é uma altcoin. E a propriedade dela é não servir como uma moeda em si, mas como você poder desenvolver softwares descentralizados, aplicativos descentralizados, utilizando a mesma rede de computadores do Bitcoin, semelhante à rede do Bitcoin, e desenvolver aplicações lá dentro, descentralizadas. Então, por exemplo, você pode criar aplicativos que rodam em cima da rede Ethereum, para você poder vender produtos, por exemplo, serviços e tudo mais. É bem complexo, tá? O que eu tô falando aqui, eu sei que as pessoas não vão entender bosta nenhuma. Mas, é porque eu sei que é muito complexo. Menos o Paquito. Eu falo por mim, porque eu já era especialista em mercado cripto, eu aprendi isso em 2020 e eu apanhei bastante. Eu fiquei uns 3 meses, assim, consumindo esse tipo de conteúdo até entender super bem, assim, desse ambiente que eu tava fazendo, né? Mas, basicamente... uma das coisas que a economia, o capitalismo desenvolveu, a base dela foi por causa que o banco, ele, além de criar um ambiente seguro para armazenar valor, ele criou mercados. Então ele pegava o dinheiro das pessoas e podia produzir, fazer empréstimo, dar capital para outras pessoas. Tipo assim, tem o cara A lá, o fulano A, ele tá com o dinheiro parado. E ele não tem movimentação durante 5 anos. Ele não tá mexendo nesse dinheiro. Então vamos pegar esse dinheiro que tá parado e a gente empresta para uma pessoa que é empreendedora. E essa pessoa empreendedora usa o dinheiro do fulano A para desenvolver uma empresa e contratar pessoas. E quando ele devolver, ele paga de volta com juros. A gente repassa os juros pro fulano A, que tava com o dinheiro parado lá dentro com a gente. Ele e eu, que sou intermediário, que tá fazendo esse tipo de serviço de emprestar para alguém, vou me beneficiar com isso. Então o banco, ele se beneficia com os empréstimos. O ativo, o que ele ganha dinheiro é com empréstimos. É com construção de dívida. Ele quer que mais pessoas tenham contas e mais pessoas produzam dívidas para pagar juro para eles. Entendi. Basicamente é isso. Só que o Ethereum conseguiu replicar isso num ambiente descentralizado. Nossa, mano. Entendeu? Porque tu consegue criar um banco descentralizado que utiliza contratos inteligentes para executar empréstimos automatizados. Como é que funciona isso? Você tem um Bitcoin. Você pode pegar o seu Bitcoin, transformar o seu Bitcoin em um contrato, travar esse teu Bitcoin dentro de uma carteira. Esse contrato, ele vai ter a posse dessa carteira e ele vai transformar, e ele vai segurar esse teu Bitcoin e ele vai te entregar de volta um token chamado WBitcoin. Agora a coisa começa a complicar. Que se chama Rapid Bitcoin, que é Bitcoin congelado. Esse é o processo chamado tokenização. E esse é o processo ao qual nós estamos vivendo desde 2019 e que quem entra agora... Vocês podem ter perdido a oportunidade lá em 2011, né? 2009, 2010, sei lá, com o Bitcoin a centavos. Só que o Ethereum, ele é a maior revolução que nós temos depois do Bitcoin,
que ainda não explodiu financeiramente falando de valor, ainda não, e que vai tornar os próximos, muita gente multimilionários nos próximos 10 anos, por causa do processo de tokenização. O que é um token? Token é uma ficha de fliperama. É igual. Quando tu, nos anos 90, eu tô vendo o fliperama aqui atrás. Fliperama. Top demais. Pô, inclusive, do caralho. vem aqui jogar. Não, tô usando. Não. Deixa eu fazer umas baladas aqui. A gente comprava, pegava dinheiro, ia no caixa, o cara dava uma ficha de fliperama. Qual é o valor da ficha? Sei lá, era R$1, vai. Então, e o que é a ficha? É um token. Por quê? Porque ele representa R$1. Ah, entendi. Só que ele só é usado especificamente para o fim de colocar dentro de uma máquina. Entendi. Entendeu? Entendi. No Ethereum, ele é usado para um contrato inteligente ser executado. Ao invés da máquina inteligente, vai ser um contrato. Então eu peguei um Bitcoin, transformei em... Eu coloquei no token e ele vai... Não, tu mandou ele para a rede Ethereum, o Bitcoin. Tá. E tu converteu ele em um token. Uma ficha que se chama WBTC. É o caixa lá do fliperama. Como se fosse o caixa, isso. E ele converteu numa fichinha WBTC que representa um BTC inteiro. Tá. E ele vai oscilar o preço dele igual o Bitcoin, certo? Certo. Só que tu tem a ficha que representa o Bitcoin. E o que tu pode fazer se tu devolver? Eu desisti de jogar o fliperama. Eu quero de volta meu R$1. Então a pessoa vai aceitar a tua ficha, o teu token, e vai te devolver R$1. Certo? Boa. Isso é o processo de tokenização. Tu entendeu? Entendi. Você consegue converter as moedas do Bitcoin, por exemplo, ou outras moedas, em tokens travados na rede Ethereum. Só que tu não precisa fazer só com Bitcoin. Isso muda o Tu jogo, pode né, fazer cara? com ações brasileiras. Por exemplo, eu tenho um papel de uma ação brasileira da Petrobras. Tá. Eu posso, se eu achar um contrato inteligente, uma empresa que emite para mim, que aceite ser o caixa, que pegue aquela ação brasileira e me dê um token digital que representa aquela ação brasileira, eu estou exposto à Petrobras dentro do ambiente cripto. Por quê? Porque o ambiente cripto tem um contrato inteligente que aceita aquela ação, a propriedade daquela ação, e ela me dá uma ficha que representa essa propriedade. E quando eu quiser devolver essa minha propriedade, eu quero a minha propriedade original, eu quero minha ação brasileira da Petrobras de volta, é só eu devolver o token para ele. E ele me devolve. Que doido. Tu viu que mudou o jogo? Mudou pra caralho. E aí o que vai acontecer com o Ethereum no futuro? Ele vai engolir todos os mercados. Cara, todos os mercados. O que mais me impressiona isso é o Paquito ter já entrando nessa parada, cara. Cara, imagina tu poder vender um imóvel através de um token. O direito da propriedade de um imóvel. Então, por exemplo, tu tem a tua casa. Entendi. Minha casa vale R$1 milhão. Tá. Eu quero tokenizar a minha casa. Eu quero dar a propriedade que eu vou abrir mão. E quem assegura isso é a blockchain, porque é a blockchain que vai assegurar publicamente isso. A blockchain ela é uma base de dados que ela assegura que você está abrindo mão dessa propriedade de dados e está passando a propriedade para outra pessoa. E que você aceita isso e o outro aceita também. E publicamente isso está sendo feito. Então, ele não tem como alguém se interferir no meio, não tem intermediário. O que vai acontecer no futuro? Vai acabar os cartórios. Por quê? Porque todo mundo vai tokenizar os seus ativos e vai trocar. Eu quero trocar um token de uma Volvo XC60 que custa R$400 mil e eu vou trocar por um apartamento de R$400 mil, por um token. Quando eu trocar, eu vou ter que passar meu carro para outra pessoa e o cara vai passar a propriedade para mim. Simples assim. Então o processo de tokenização é você transformar a tua propriedade em uma ficha digital. Então o token é a ficha digital de alguma propriedade específica. Então no caso do token WBTC, ele significa a propriedade de um Bitcoin dentro da rede Ethereum. Entendi. E aí você pode usar isso para colocar um WBTC dentro de um cofre digital de contrato inteligente para você pedir empréstimo para o contrato inteligente. E o contrato inteligente ele vai te dar 80% do valor total do BTC em dólares. Então você pode travar dentro de um cofre digital um Bitcoin inteiro. Um Bitcoin inteiro, vamos dizer que está R$100 mil, tá? Não é o preço atual, mas está R$100 mil, só para facilitar o exemplo. Tu colocou no cofre digital, o cofre digital vai te dizer, beleza, tu deixou uma propriedade de um Bitcoin inteiro aqui. Então tu pode agora eu posso te dar R$80 mil, que é 80% do valor desse um Bitcoin que custou R$100 mil. E aí você está fazendo uma replicação do sistema financeiro tradicional
em um ambiente descentralizado, digital e sem fronteiras. Cara, e aí, tu vai absorver todo o mercado. Por quê? Porque agora as empresas de clubes de futebol estão tokenizando seus jogadores. Ah, é? O seu clube. Ah, tu é torcedor? Ah, tu pode investir com a gente. Basta tu comprar um pedaço de fração da propriedade do clube. A gente pode fazer um token que representa 15%. A gente pode fazer 100 mil tokens para 100 mil torcedores, que equivalem a 15% da propriedade do clube. Entendi. E aí tu pode vender esses tokens para os torcedores e os torcedores fazerem parte do teu clube. Porra. Se o clube tiver um lucro final no determinado período de tempo, com o lucro, ele pode dividir 15% para os sócios torcedores. E é isso que as empresas estão fazendo. Por isso que tu tá vendo token do Cruzeiro, token do Inter.